Oi, gente! Hoje a gente veio falar um pouco sobre Imobilizado do ciclo 4. Nós vamos usar um áudio original do Spotify, do blog de Conte, da nossa linda professora Camila Boscov. Eu sou a Laura Abreu. Eu sou a Sofia Bacelar. E eu sou a Isabela Saad. E se você não entendeu o vídeo... Péssimo! E se você pular o vídeo... Leitinho! Vem com a gente! No ciclo 4B, a gente vai aprender sobre o imobilizado, que fica dentro do ativo não circulante. Então, são bens da empresa, mas são não circulantes. Geralmente, eu não quero vendê-los, ou eu quero vendê-los depois de muito tempo. Então, são os móveis que a empresa tem, as cadeiras, por exemplo, os imóveis, os prédios, o edifício sede, galpões, as máquinas, os equipamentos, pensando numa indústria, os prédios, as lojas, os edifícios, os veículos, os terrenos. Então, são todos aqueles bens que a gente precisa utilizar no dia a dia para a empresa operar. Então, se eu pudesse definir com uma só palavra, imobilizado, a palavra seria uso. São aqueles bens que a gente precisa ter para usá-los no dia a dia, para a nossa empresa operar. E aí, geralmente, a gente vai ficar com ele por muito tempo. A gente inicialmente contabiliza o imobilizado por duas situações. Então, primeiro, pelo valor que eu paguei. Vamos supor que eu comprei uma máquina pronta, eu contabilizo o imobilizado pelo valor que eu paguei. Ou segundo, por todo o gasto que eu tive para construir essa máquina. Então, todo o gasto que eu tive para construir essa máquina entraria no valor da máquina. Assim que o meu imobilizado ele começa a estar pronto para uso, ele começa a se depreciar. Geralmente a gente se deprecia, após um mês do início do uso desse imobilizado. A depreciação é algo normal, é algo esperado. É quando o ativo imobilizado ele perde valor pelo tempo, pelo uso. É normal que a minha máquina vá perdendo valor com o tempo, com o uso. E isso é a depreciação, é a diminuição do valor do imobilizado pelo tempo e pelo uso. Então, ou seja, a gente contabiliza o imobilizado pelo valor que pagamos e ele vai perdendo valor com o tempo, com o uso, e isso é a depreciação, ok? O que acontece com o nosso imobilizado? Vamos supor que a gente teve um gasto para fazer uma melhoria nessa máquina. Então, eu comprei a máquina, eu contabilizei por um valor, eu estou contabilizando a depreciação, mês a mês, normal, mas eu fiz uma grande melhoria nessa máquina. Então, eu posso contabilizar esse valor que eu gastei com essa melhoria, aumentando o valor do imobilizado. Então, essa grande melhoria sairia do caixa, porque eu paguei, e aumentaria o valor do imobilizado, porque foi um desembolso que aumentou os benefícios econômicos futuros dessa máquina. Agora, vamos pensar num outro caso. Eu gastei com uma manutenção corriqueira dessa máquina. Todo mês eu preciso fazer ali uma manutenção. Então, como esse gasto de manutenção é algo corriqueiro, eu não posso aumentar o imobilizado. Então, o que eu gastei com esse gasto, eu tiro do caixa e eu contabilizo como uma despesa na DRE. Não aumento o imobilizado porque não foi algo que melhorou a vida útil, que melhorou o benefício econômico futuro dessa máquina. Então, existem duas manutenções. Aquela que melhora os benefícios econômicos do ativo, que eu posso colocar no imobilizado, a gente diz que a gente ativa, que a gente capitaliza esse valor, e aquela manutenção que é corriqueira, que não melhora os benefícios, que a gente contabiliza como despesa, ok? Agora, vamos supor que eu comprei um imobilizado e por algum valor, por alguma razão, ele perdeu o valor de forma inesperada. Então, vamos supor que eu tinha uma máquina e aí a administração da empresa, ela decidiu que a gente vai deixar de produzir aquele produto que eu utilizava na máquina, ou a gente operava essa máquina, vamos supor, 8 horas por dia, e a administração da empresa decidiu que a gente vai produzir muito menos esse produto, a gente vai produzir agora só 1 hora por dia essa máquina vai operar. Então, ou seja, o ativo não é um recurso que gera benefícios econômicos futuros,
Pela decisão dessa administração, a gente agora vai ter um ativo gerando menos benefícios econômicos futuros. Então, a nossa máquina, ela perdeu valor, mas por algo que não estava esperado. Quando eu comprei a máquina, não era essa a decisão da administração. A decisão da administração foi no meio do caminho, foi algo inesperado. Isso a gente chama de impairment. Então, o impairment é quando o ativo perde benefícios econômicos futuros de uma maneira que não estava prevista. Por exemplo, essa nova decisão da administração de produzir menos o nosso produto. Então, a diferença entre depreciação e impairment é o seguinte: ambos são redução do valor do imobilizado, mas a depreciação é normal, a máquina vai perder valor, ela vai perder a sua capacidade ao longo do tempo pelo seu uso. E o impairment é algo que a gente não estava esperando, essa decisão da administração de reduzir a produção daquele bem que era utilizado a máquina. Vamos pensar agora num outro caso. Vamos supor que eu comprei uma máquina, com o passar do tempo, essa máquina se tornou muito rara, o fornecedor teve algum problema e todo mundo quer comprar essa máquina. Então, essa máquina aumentou de valor. Se eu fosse vender essa máquina hoje, por ela ser muito rara, as pessoas pagariam por ela um valor muito maior do que eu paguei. Isso se chama reavaliação, eu não fiz nada. Por uma questão do meu fornecedor ter parado de fabricar, essa máquina ficou da moda, por alguma razão essa máquina se valorizou, isso não foi algo que eu gastei, isso foi uma condição de mercado e a minha máquina se valorizou. Isso é proibida a contabilização. Eu não poderia contabilizar o aumento dessa máquina, eu não posso fazer a reavaliação do imobilizado, isso é proibido. Então eu manteria a contabilização da máquina pelo preço que eu paguei, ok? Então, vamos recapitular. Primeiro, o imobilizado ele é definido com a palavra uso, são todos aqueles bens que eu uso no meu dia a dia. Segundo conceito, o imobilizado ele vai perdendo valor com o tempo, é algo normal, é algo corriqueiro que eu tenho que contabilizar, que é a despesa de depreciação. A despesa de depreciação, ela sempre começa após o primeiro mês de uso, né? Toda vez que eu uso o imobilizado, ele vai perder valor, então ele vai se depreciando. O imobilizado eu sempre registro pelo valor que eu pago, e aí ele vai perdendo valor com o tempo, isso é a depreciação. Um terceiro ponto, o único imobilizado que não se deprecia é um terreno, ninguém pergunta qual a idade desse terreno, então o terreno não perde valor, todos os outros imobilizados se depreciam. Quarto ponto, manutenções. Se eu fiz uma grande manutenção que melhorou o benefício econômico futuro do meu imobilizado, eu posso pegar o valor que eu gastei com essa manutenção e aumentar o valor do meu imobilizado, que é capitalizar. Agora, se for uma manutenção corriqueira, eu pego o valor que eu gastei com essa manutenção e coloco como despesa, ok? Quinto ponto, se meu imobilizado perdeu valor por algo inesperado, por uma condição de mercado, por uma decisão da alta administração e ele perdeu o valor, isso é um impairment. Eu sou obrigado a contabilizar a diminuição do valor desse imobilizado. E o último ponto, a reavaliação é proibida. Se por alguma razão meu imobilizado aumentou de valor, mas não foi algo que eu paguei, foi por uma questão de mercado, eu sou proibido de contabilizar esse aumento desse imobilizado. Eu ignoro essa melhoria de mercado. Oi, gente! Se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua atenção. E lembre que esse áudio é do Spotify da Camila Boscov, do blog de Coach. Tchau!